Ok. Allora, buonasera a tutti e a tutte, benvenuti, siamo all'ultima sessione pomeridiana. Sono felice di moderare una sessione dopo tanta letteratura, con tutto, insomma, felice, però insomma questa oasi di linguistica, sono contento, insomma, di poterla vedere, sentire. Allora, partiamo subito così, eventualmente lo dico anche ai partecipanti, se ci fosse poi l'occasione sarebbe bello anche riuscire un po' a dibattere qualcosa, purtroppo non riusciamo quasi mai a scambiare qualche idea, invece dovrebbe essere il valore aggiunto di questi incontri. Allora, passo subito alla presentazione dei primi due conferenzieri del nostro incontro, che sono, allora, comincio con il professor Gianluigi De Rosa, che è professore associato di lingua traduzione, lingua portoghese brasiliana presso l'Università degli Studi di Roma 3, presidente della quinta edizione del CIMELP, il Simposio Mundial de Estudos da Lingua Portuguesa, che si è tenuto a Lecce nel 2015, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare. È stato fondatore della cattedra Camões Unisalento, Manuel de Oliveira, attualmente codirettore del CLP Camões, Centro di Lingua Portuguesa, Giuliano Lanciani, visiting professor presso l'Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal Fluminense, nel 2015 Goiás, Universidade Federal Fluminense nel 2019, dal 2017 è principale investigador e coordinatore del gruppo di ricerca internazionale IFALA e è pesquisador convidado, tra gli altri, del gruppo di ricerca Teoria da Gramática Português Brasileiro da UFSC di Santa Catarina, del gruppo di ricerca Grammatica do Português da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, progetto di ricerca History, Circulation and Analysis of Literary, Artistic and Social Discourses e del gruppo di ricerca Rede de Estudos de Língua Portuguesa ao Redor do Mundo. Autore di diversi articoli e saggi dedicati alla lingua, alla linguistica portoghese e brasiliana, alla traduzione audiovisiva e intersemiotica e anche traduttore letterario e traduttore audiovisivo. Davvero troppe cose. Gianluigi, fai troppo, davvero. No, davvero un grande piacere. Passo poi allora senza soluzione di continuità a Francesco Morleo. Tra l'altro, a quel che ho capito, presentano una cosa in congiunto e questo mi autorizza, insomma, ad eliminare i tempi morti. Allora, il professor Francesco Morleo è ricercatore a tempo determinato presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Si occupa di pragmatica del portoghese e di variazione diamesica. Io magari potrei poi lasciare la parola a Francesco per integrare, questo è il profilo sintetico che mi ha affidato, quindi io direi di partire allora con la presentazione del professor De Rosa, che ringrazio, così come consentitemi di ringraziare gli organizzatori, lo dico non retoricamente, al professor Martinez, perché davvero l'organizzazione è impeccabile, quindi complimenti oltre che grazie. Il professor De Rosa che ci presenta questa instigante intervenção sobre os marcadores discursivos na fala acadêmica transmitida. Prego, professor De Rosa, lasciando subito il microfono. Muito obrigado, eu agradeço também a organização do evento, que está sendo perfeito, maravilhoso nos tempos, também nos conteúdos. Então, aquilo que vamos apresentar, porque é um trabalho que apresentamos em conjunto, é os marcadores discursivos na fala acadêmica transmitida. E nós temos uma série de quais são os objetivos. Parecia que funcionava, agora já parou de funcionar. Então, os marcadores discursivos são dispositivos linguísticos que auxiliam quem produz a mensagem a articular o discurso para que o valor dacional da própria mensagem chegue ao destinatário. Nessa comunicação, pretendemos investigar os marcadores discursivos num gênero textual híbrido, aqui o da fala acadêmica transmitida, dentro de uma variedade geométrica dentro de um gênero textual híbrido, os videoverbetes da enciclopédia audiovisual da Universidade Federal Fluminense.
Aquilo que vamos começar fazendo um sumário, então, vamos primeiro analisar os videoverbetes como gênero audiovisual híbrido, depois analisaremos o uso também da noção pragmática de discurso especializado e da noção linguística de linguagem especializada, introduzindo o caso da fala acadêmica transmitida, ilustraremos nossa amostra, depois o estatuto dos marcadores discursivos e traços definidores, diferenciando os marcadores discursivos, basicamente sequenciadores, aqui, desculpem, esse aqui deveria ser, tem um problema que aconteceu, sim, mas estou tentando, tudo bem, aqui tem um erro, tudo bem. Não, acho que está compartilhado. Sequenciadores, vamos ver, ok, e agora está compartilhado, ok. Sequenciadores com C, não sei por que saiu esse Z, e marcadores discursivos basicamente interacionais e as conclusões. Vamos ver primeiro os videoverbetes. São eventos comunicativos planejados dentro de uma enciclopédia. É um gênero textual ou audiovisual dentro de uma enciclopédia. São esses videoverbetes em que um locutor apresenta um verbete de tipo dentro da análise do discurso. Então, ampliando e explicando esse verbete dentro dessa tipologia textual, desse gênero textual híbrido. Utilizando uma variedade diamétrica, uma fala acadêmica transmitida, que podemos considerar, depois vamos entrar também nesse discurso, ou língua especial, ou linguagem especializada, porque isso também tem outro tipo de reflexão a respeito desse uso. Então, falamos antes de gênero textual híbrido, por quê? Porque tenta popularizar de uma certa forma, o discurso científico, apresentando traços em comum com o gênero aula acadêmica e gênero conferência científica desse ponto de vista. Temos duas possibilidades dentro dessa tipologia textual. O continente, então, é o videoverbete, gênero textual híbrido, que veicula o discurso científico. O conteúdo é a fala acadêmica transmitida, web-mediated, então mediada pela web. Outra característica que faz dessa variedade linguística uma variedade diamétrica entre fala e escrita. O que usa um locutor de um videoverbete? A única possibilidade como recurso multimodal é apresentada pelas imagens. Não tem outro tipo de recursos multimodais. E a língua, é uma variedade diamétrica mediada pela web. Se trata de uma linguagem especializada que oscila entre o português brasileiro neostandard e o português brasileiro técnico-científico. Qual é a problemática? Nós vamos utilizar esse quadrante. Dentro desse quadrante, a linguagem especializada normalmente considerada no quadrante na parte superior à esquerda, que é entre o polo da escrita, o polo do culto, em termos diastrático, e o polo do formal, em termos diafásico. Isso, de uma certa forma, apresenta já uma série de contradições com aquilo que iremos apresentar. Porque nós, trabalhando em termos diamétricos entre escrita e fala, no transmitido, já saímos desse quadrante. Do ponto de vista também de uso do português neostandard, dentro dessa escrita, estamos nesse eixo diafásico, oscilando entre uma variedade mais alta e uma variedade mais baixa dentro desse eixo de variação diamétrica. O discurso especializado, a linguagem especializada, isso também entramos com essa diferenciação numa outra reflexão em termos mesmo de usos e no âmbito de análise mesmo de análise desse tipo de variedade linguística, de variedade normalmente que oscila entre o eixo de variação diastrática e diafásica. O termo discurso especializado está gradualmente substituindo outros termos etiqueta, como língua especialidade, língua especiais ou linguagens especializadas. Isso para entender, com discurso especializado, nós entendemos a noção que é mais de tipo discursivo pragmático, enquanto com linguagem especializada, entendemos mais uma noção de tipo linguístico. De fato, quando se fala de discurso especializado, para entender, contemplamos todos os aspectos, as várias relações entre matéria, língua, corpo, ação, diálogos, atores, nas várias interações. Então, o discurso especializado é definido como língua em textos, em situações, em contextos culturais, dentro de todos os contextos. Desse ponto de vista, quando falamos de discurso especializado.
Claramente, nós iremos também trabalhar e apresentaremos também a dimensão vertical, em que temos a definição de registro, que não é aquela que temos na sociolinguística italiana, é mais considerada aquela que temos na linguística norte-americana, com Mark Halliday. Então, de registro um pouco mais amplo, que contempla também as tipologias textuais. E dentro da comunicação, do discurso especializado, podemos considerar um contínuo que iremos ver na dimensão de variação vertical, que vai do nível científico, que são os textos mais especializados, destinados exclusivamente a especialista, então uma relação especialista-especialista, uma comunicação semi-divulgativa, aqueles textos que poderiam ser classificados como popularização científico-didática para formar públicos. Então, o âmbito aqui da didática e a divulgação. Divulgação é que temos uma relação especialista-leigo com textos, tipologias textuais mais de tipo informativos e divulgativos, claramente. Esse podemos ver o contínuo, que mostra como, em termos de tipologia textual, temos um nível científico, semidivulgativo e divulgação, e que temos claramente uma das primeiras marcas para reconhecer uma linguagem especializada é o léxico. Não é a única, porque agora já temos, se até a metade do século XX era principalmente o léxico, o elemento principal que marcava a representação de uma linguagem especializada, já sabemos que podemos já analisar construções de outros tipos, no plano morfossintático, no plano pragmático, que vai ser no plano pragmático discursivo, e o uso dos marcadores discursivos dentro da linguagem especializada. Então, mas nós continuamos tendo esse contínuo entre léxico de alta especialidade, léxico de média e alta especialidade, e um léxico de baixa especialidade, para ter uma ideia, como normalmente é considerado e organizado e categorizado o contínuo em termos da comunicação especializada. Isso vamos ver. Então, vamos entrar dentro da nossa linguística. Por que temos na Itália, um dos termos, etiqueta mais utilizada é língua especial. Hoje em dia tem a linguagem especializada, a linguagem especialística, que está sendo sempre mais utilizado. Qual a razão? Se nós considerarmos até as publicações até 1950, mais ou menos, todas a tipologia textuais que veiculavam a comunicação especializada eram de tipo escrito. Então, isso era normal que tudo que é representado por comunicação não verbal, gráficos, diagramas, porcentagens, etc., tinha menor impacto, é suficiente se formos ler o texto do Gianluigi Beccaria, temos poucas imagens, temos uma representação, uma descrição das linguagens especializadas só apenas através da linguagem verbal. Então, isso, de uma certa forma, daria sentido ao uso de língua especial, em que tudo aquilo que é não verbal poderia ser considerado dentro desse setor. Quando, a partir da segunda metade do século XX, temos o aumento de tipologias textuais, também dentro do eixo diamésico, divulgação científica na televisão e depois na linguagem especializada mediada pela web. Então, de uma certa forma, hoje em dia, também essa comunicação vai ser parte integrante dessa elaboração, poderia ser mais apropriada, adequada a esse tipo de reflexão. Aqui temos mais rapidamente uma série de definições, porque também sobre o uso de língua especial, linguagem especializada, linguagem setorial, tecnoletra, subcódigo, tem muitas definições, e aquilo que se espera é que, pelo menos nos próximos anos, a comunidade científica italiana se uniforme, mas eu acho difícil, porque nunca nos uniformamos em uma série de conceitos, mas isso simplificaria muito o debate. Esse problema não é só italiano, como vocês podem ver, também em outras línguas temos um leque de escolha muito amplo. Aqui já dissemos, mas quando falamos de qual é, vamos dizer, para ser a sua completude uma linguagem especializada ou uma língua especial, dependeria de 3 elementos: usuários especializados, especialistas, âmbito de saberes, esfera de atividades e realidade específica a qual nos referimos, aquilo que é normalmente chamada de a dimensão horizontal, e o emprego especializado da linguagem. Isso também que não contempla apenas o léxico. Não contempla apenas o léxico.
Então, nesse tipo, quando temos usuário especializado, o âmbito especializado e também um destinatário especializado, temos a completude, o uso de linguagem especializada é utilizado e empregado na sua completude. Aqui tem uma série de logos que representam o corpus que utilizamos, o PB-FAM. Então, nós vamos ver, do ponto de vista da linguagem especializada, como podemos considerar. Vamos partir também do modelo Baldinger-Cabré, integrado por Gualdo e Telbe, para entender como, a partir sempre do léxico, mas pensamos não apenas no léxico. Esse modelo, principalmente, contempla o léxico, mas eu diria que poderíamos pensar também em construções de tipo morfossintático na elaboração dessa variedade linguística. Parte central, aquilo que é o vocabulário básico, poderíamos considerar uma série de construções mais básicas. Na zona de transição, na área de transição, a variedade de uso comum da língua, aquilo que nós consideramos como português brasileiro neostandard, o léxico, depois, indo na periferia, um léxico de alta e média espacialidade e um léxico de altíssima especialidade. Isso, claramente, se torna, com um léxico de altíssima especialidade, um especialista pode falar apenas a especialistas, nessa completude da linguagem especializada, que se torna opaco para quem? Para um destinatário não especializado. Aqui, bom, em termos de, vamos passar, porque... Então, quais são as dimensões de variação que podem ser contempladas dentro do discurso das linguagens especializadas? De um lado, a dimensão horizontal, destaca setores e subsetores disciplinares, e vamos ver. Do outro lado, a dimensão vertical, que é aquela mais interessante, porque destaca aquele do registro McElliday, que nos dá uma série de informações, destaca os diferentes níveis identificados pela situação comunicativa, pelas finalidades e funções da mensagem, pelo contexto em que ocorre o intercâmbio linguístico e pelos tipos textuais. Isso entra também. A tipologia textual, que é muito importante. Nós utilizaremos Sobrero e Sabatini, não vou apresentar mais, vou fazer referência a Sobrero e Sabatini pela divisão e diversificação das tipologias textuais. Quais são as outras três dimensões? Porque essas duas são mais importantes. Nós temos também uma dimensão diacrônica na evolução do tempo, a dimensão teotópica, a variação entre diferentes áreas linguísticas, principalmente com as línguas, isso é fundamental com as línguas pluricêntricas como o português. E a dimensão diamétrica, o canal de transmissão, oral, transmitido, escrita. Essas 5 dimensões são muito importantes porque elas que nos levam para entender melhor o que é, como pode ser considerado uma linguagem especializada dentro do discurso especializado. Então, essa aqui, para ver essa dimensão horizontal, nós podemos considerar a anatomia, virologia, direito, medicina, mas também no nosso caso de linguística, poderia ser uma ideia. Se nós tiramos, por exemplo, cada um dessas... Desculpem. Se nós tiramos dentro da dimensão horizontal dessas pirâmides e vamos analisar no específico, vamos ver as 4 dimensões de variação para analisar a linguagem especializada. Vamos considerar aquela última ter a dimensão diacrônica, o tempo. Isso identifica do centro, esse é o centro daquele círculo que a gente viu. Na direção da periferia, nos dá a evidência de neologismos utilizados e formados dentro daquela disciplina, daquele âmbito disciplinar científico. Isso nos diz que, claramente, na direção da periferia, temos inovações linguísticas em relação àquele saber disciplinar, aquela disciplina. Na direção do centro, então, temos entradas lexicais mais antigas, e assim indo. Até a parte periférica nos dá neologismos dentro daquele patrimônio lexical daquele âmbito disciplinar. Pelo que se refere à dimensão de variação diatópica, vamos ver que é do centro para a periferia, começando com o regionalismo, jargão técnico, termos gregos e latim, estrangeirismos. Claramente, quando vamos na direção da periferia, isso torna sempre mais opaca a nossa comunicação. E o canal, então, esse eixo de variação diamétrica, então, que temos esse contínuo escrito, transmitido, oral. Enquanto a parte mais interessante, que já dissemos, é do registro. Nível científico, nesse contínuo científico, semidivulgativo, divulgativo, temos também a interação, a tipologia textual também tem muito a ver, mas também a interação entre emissor e destinatário, especialista, didática, especialista leigo.
nos dá uma série de informações. Isso é a parte mais importante, isso representa a dimensão de variação vertical. Alguns exemplos aqui, por exemplo, um discurso especializado, podemos ter conversa entre colegas de trabalho, vocês podem ver que, em termos de atópicos, é direção entre jargão técnico e regionalismo, em termos diamétrico na oralidade. O uso também é centrado em um léxico não muito recente, mas nem antigo, e do ponto de vista registro, estamos no semidivulgativo. Diferente um texto escrito, especialista, vamos dizer, isso realmente manual, um texto científico em que estamos totalmente na periferia. Então, significa que, do ponto de vista do léxico, das inovações lexicais mais interessantes, mais inovadoras dentro daquele repertório linguístico, o canal é claramente escrito. Em termos de variação espacial, de atópica, temos uso de estrangeirismo, ou escrito em inglês, porque também temos que considerar a língua da comunicação científica, das ciências duras. Isso interferiria muito. Enquanto nas ciências moles poderiam ter outras línguas, ou, no caso dos videoverbetes, uma escolha política de utilizar o português brasileiro para divulgar ciência, e aquela é uma escolha política dentro do uso sempre mais difuso do inglês como língua franca da comunicação científica. Se descemos nos níveis de semidivulgativo e divulgativo, temos, por exemplo, escrita didática e divulgativa. De um lado, já podemos ver uma proximidade mais para o centro, e a comunicação especialista leigo, a divulgação, e podemos ver também em termos de registro, em termos de canal na oralidade, estamos nesse lado um pouquinho mais embaixo, mas em termos em relação ao léxico utilizado do ponto de vista temporal e pelo que se refere ao uso de jargão técnico e termos gregos latinos, estamos numa situação um pouco mais na direção da periferia. Onde vamos colocar os nossos videoverbetes? Vamos colocar numa dimensão diferente, porque temos, primeiro, no nosso corpus é de fala escrita, que significa alguns dos oradores improvisam, aqueles são mais interessantes do nosso ponto de vista da nossa produção, da nossa análise, outros leem o texto. Hoje apresentamos apenas videoverbetes fala. Então, desse ponto de vista, podemos colocar nesse eixo de transmitido para oral. Do ponto de vista do registro, ficamos numa área de semidivulgação, e em termos de Sabatini, estamos numa tipologia textual semi-rígida. Do ponto de vista de atópico, estamos entre o uso de jargão técnico e termos, estrangeirismos, alguns, poucos, não muitos, e termos gregos e latino. Do ponto de vista do léxico, em termos diacrônicos, termos recentes, mas não recentíssimos. Então, desse ponto de vista, eu vou concluir essa parte e vou passar a palavra para o Francesco, que nos apresenta a mostra e depois começa a introduzir os marcadores. Muito bem. Falando em marcadores, não é? Muito bem. Então, bom, vou já falar um pouco da amostra, e temos aqui 28 videoverbetes que, com vários assuntos de várias ciências, digamos assim, do âmbito humanístico, e falando já no estatuto dos marcadores discursivos. Bom, eu queria primeiramente dizer que os marcadores discursivos são um dos elementos que nos permite trabalhar da maneira certa, digamos assim, melhor, sobre o hibridismo desse tipo de texto, ok? Quando estou a falar em texto, eu estou a pensar nas palavras de Charles Fillmore, que já há 40 anos, mais ou menos, dizia que nós deveríamos considerar texto qualquer mensagem, qualquer seja escrita, seja falada, qualquer peça de texto que eu posso analisar, e então isso é texto. E então,
Quando nós estamos a falar em marcadores discursivos, vocês com certeza, não sei quem é que sabe o que são os marcadores discursivos. São o que tradicionalmente era chamado muletas de linguagem, não é? Como não é? Pronto. E então, nós poderíamos considerar os marcadores discursivos como uma classe discursiva que nos levaria a ver já as tradicionais categorias do discurso, não é? Verbo, substantivo, preposição e etc., como digamos assim, com um limite. E então seria melhor usar uma abordagem diferente, uma abordagem mais focada no uso, então numa abordagem textual interativa que nos permite considerar os marcadores discursivos como uma categoria gradiente de caráter multifuncional, porque os mesmos elementos, os mesmos itens lexicais podem ter várias funções, que opera textualmente na sequenciação tópica ou interacional, na negociação dos aspectos intersubjetivos e então na troca, não é? Na negociação entre quem está a falar e quem está a ouvir, que envolvem os participantes de um evento comunicativo. Só que o que interessa é, pensem um pouco neste aspecto, né? Na interação do evento comunicativo, porque isso depois é interessante quando iremos falar, digamos assim, do hibridismo dos vídeos verbetes, onde não há um evento comunicativo, digamos assim, de forma tradicional, não é? Bom, e para além do meu bom, vocês podem ver que, por exemplo, nestes só 28 videoverbetes, há uma quantidade imensa, porque deveria ser um discurso escrito, não é? Que está a ser apresentado de maneira oral, mas deveria ser um discurso não espontâneo, mas planeado, mas há elementos como o então, o né, o bom e bem, que tem um número de ocorrências interessante. Então, vamos ver um pouco quais seriam as características e a prototipicalidade desses elementos discursivos. Então, temos a frequência de recorrência, articulação de segmentos discursivos, orientação de interação, porque, por exemplo, a frequência é importante, também a articulação, porque, por exemplo, Carla Bazzarella falava de elementos que opera no nível frasal e interfrasal, então entre frases, não é? Ou enunciados, e extrafrasais. Temos também a orientação, que tem a ver com o evento comunicativo, a relação com o conteúdo proposicional, a transparência semântica, a apresentação formal, integração sintática em termos de estrutura oracional, demarcação prosódica, autonomia comunicativa e massa fônica. Ora bem, destes elementos, de todas essas variáveis, as mais importantes, na nossa opinião, são a segunda, quer dizer, a articulação de segmentos discursivos e a orientação da interação, dos aspectos mais interacionais, não é? Que tem a ver com os marcadores discursivos e com a interação mesmo. Bom, os marcadores, de forma, digamos assim, geral, podem ser divididos entre os basicamente sequenciadores e os basicamente interacionais, porque há elementos que operam na manutenção, digamos assim, na manutenção mesmo dos tópicos, não é? Então do turno conversacional, mas mesmo dentro dos enunciados, então, dos tópicos, e temos também os marcadores que têm a ver com a interação, digamos assim, mesmo como troca de papéis, entre quem está a falar e quem está a ouvir, entre os participantes. Agora, entre as várias variáveis, por exemplo, nós podemos ver que, para além das duas que já foram referidas como as mais importantes, nós temos uma alta frequência que claramente pode variar conforme vários aspectos que têm a ver com a variação diamésica
e com a tipologia textual, e são exteriores ao conteúdo proposicional, porque quando eu estou a dizer, bom, agora vou falar disto e daquilo, então esse bom já não pertence ao conteúdo proposicional, não é? Ao conteúdo verdadeiro do que eu estou a dizer. Então tem a ver com a semântica. A transparência semântica também é parcial por causa das várias funções que podem desenvolver na interação ou no uso, digamos assim. Tem uma independência sintática, mas iremos ver que essa independência sintática prevê, digamos assim, uma liberdade entre três posições principais. Há uma demarcação prosódica, isso é, por exemplo, o bom. Eu posso usar para dizer, bom, então agora vou falar disto e daquilo. Ou posso responder a algo de que não me parece certo, então eu posso dizer, bom, tenho que dizer que não concordo com o senhor. Né? Então, os aspectos prosódicos são muito importantes. E não há uma autonomia comunicativa e a massafónica e eleva porque são palavras curtas, digamos assim, até 3 sílabas tônicas. Como já disse, são associados à progressão tópica e, portanto, tendem a executar a abertura dos tópicos, como no caso do bem e do bom, iremos ver nos exemplos, digressões, fechamento, manutenção mesmo dos tópicos, não é? Então, da mensagem mesmo, da marcação de reformulação ou paráfrase, e a organização de segmentos tópicos. Em geral, como já disse, temos uma liberdade sintática dentro dos enunciados, mas podemos encontrar, digamos assim, podemos ver de maneira geral 3 posições. Uma inicial, no início, uma medial no meio dos enunciados e uma final quando, conforme as funções que irão ser também apresentadas a seguir, pode estar, digamos assim, presentes na parte final do enunciado para desenvolver determinadas funções. Pronto. Por exemplo, aqui nós podemos ver os 3 elementos que tradicionalmente seriam advérbios, adjetivos, não é? E então, numa gramática discursiva como a que nós consideramos, por exemplo, o então é um articulador tópico que fragilmente é interacional, porque nós usamos só para abrir um turno conversacional, a nossa fala. O agora, que já fica no meio, não é? Entre os polos, digamos assim. O outro polo é o certo e né, que já são basicamente interacionais porque desenvolvem apenas funções do tipo interacional mesmo, quer dizer, que são para deixar a palavra ao outro e para ter um feedback positivo, porque o feedback que nós queremos do nosso ouvinte é quase sempre positivo. Agora, vamos ver os exemplos que foram retirados dos vídeos verbetes. Por exemplo, aqui podemos ver o bem e o bom que nós encontramos sempre no início do turno, então da fala. Agora, eu falo em turnos porque, na verdade, quando nós trabalhamos com marcadores, falamos em turnos conversacionais. Mas o que torna interessante este tipo de texto, os videoverbetes, é que não há turnos conversacionais. Há só uma pessoa a falar e a abrir a própria fala desta maneira, com o bem ou o bom, que tanto no português brasileiro como no português europeu são usados para abrir os turnos à fala, os tópicos. E então podemos ver que aqui desenvolve a mesma função. Então, seria, bem, eu vou falar sobre a noção de espaço virtual. Bom, nos últimos trabalhos, já faz alguns anos, etc. E então, podemos ver que há uma pausa entre o bem e o bom, e também no então, não é? Porque, na verdade, seria, então, a partir dessa caracterização de um quadro que eu montei, e assim por diante. E então, temos uma primeira posição inicial, como já disse, e são usados para abrir o turno, o tópico. Depois temos outra função, não é? Que é reformulação ou paráfrase. Agora aqui, deixem só ver. Por exemplo, aqui temos uma posição inicial, porque o que quer dizer
que é usado para reformular o que já foi dito anteriormente, é usado na posição inicial para depois, não é, desenvolver essa reformulação. Já o digamos que faz parte do mesmo conjunto de elementos de marcadores que são sequenciadores, ok? Neste caso, porque funciona dentro dos tópicos. Quer dizer, aqui não temos digamos assim, aspecto interacional mesmo, não é? Não há uma interação. São apenas usados para desenvolver a própria mensagem. E temos aqui o digamos que já tem uma posição medial dentro do enunciado. Agora, se nós, por exemplo, quisermos pensar nos trabalhos de Pons Borderia e de outros que trabalham com interação, com a divisão dos enunciados dentro de uma gramática funcional, nós poderíamos ver, por exemplo, que aqui estas frases deveriam ser divididas, não é? Então, dividindo essas frases, nós podemos, porque assim eu sei que pode parecer um pouco estranho, não é? Então, o digamos está no meio, está no início, não. Porque a frase seria, bem, a gente sabe que a voz voltando, digamos ao mesmo tempo mais gerais, então fica mesmo no meio do enunciado. Se entra muito nos pormenores desse aspecto. Também aqui, por exemplo, o vamos dizer assim, neste caso, temos um conjunto de funções, que não é apenas reformulação ou paráfrase, mas é também uma necessidade, digamos assim, um pedido de feedback positivo, vamos dizer assim, né? E então, já dá para ver que estes aspectos, digamos assim, a psicolinguística, a linguística e o uso, quer dizer, são faces do mesmo quadrado, né? Então, temos uma posição medial, e agora, temos também o agora, então, ora, que são sequenciadores, funcionam para a organização de segmentos tópicos. O que interessa aqui é que, como já disse, esses marcadores nós poderíamos apagar esses elementos sem que nada mudasse no nosso texto, ok? É isso que interessa ao hibridismo dos vídeos verbetes. E temos sempre uma posição inicial como organização para a organização. E aqui temos os interacionais, que já entram no outro assunto. Eu vou deixar a palavra. Pelo que se refere aos interacionais, é a coisa mais importante, porque nós estamos falando de tipologia textual monológica unidirecional. Então, a presença de sequenciadores, até numa modalidade oral, seria contemplada. A coisa que mais interessa é a presença de marcadores interacionais. Porque esses videoverbetes não contemplam a presença de um interlocutor, que poderia dar um feedback, que poderia, de uma certa forma, difícil pensar que vai chamar a atenção de um ouvinte que não há, ou a validação externa, mas a coisa que mais interessa é isso, a presença desses marcadores interacionais dentro desses videoverbetes, na ausência de um interlocutor. A outra coisa é sempre o processo de discursivização desses elementos. Esses constituintes não podem ser contemplados, como acabou de falar o Francesco. Você pode tirar e não muda nada na frase. As funções e microfunções que eles têm dentro da interação são numa situação de contínuo. Pode ter mais de uma função, não apenas uma, pode juntar mais funções. E encontramos dois tipos de marcadores interacionais, o veja bem, dois casos, em posição inicial, depois de um sequenciador. Então, organização do texto, veja bem, eu estou chamando a atenção, então, o checking, time yielding e feedback, estou esperando um feedback positivo, o checking, então, já temos aqui três funções do veja bem, que é, claramente, não tem que pensar no imperativo do verbo ver, para dizer, veja bem aqui, imperativo, mas veja bem, fora, discursivização, então não tem o campo semântico de ver alguma coisa, nesse caso de pôr a própria atenção, mas é chamar a atenção, então controla a atenção do próprio ouvinte e do interlocutor, então do ponto de vista é um fatismo,
já aqui já vimos, com presença do NE, como podem ver embaixo, mais funções, busca de aprovação discursiva, planejamento, temos também essa possibilidade, sustentação e manutenção. Sustentação e manutenção que, sendo o único locutor, sem possibilidade de ser interrompido, um pouquinho, nos deixou no começo meio assim, possível, mas é assim. Essa é a coisa mais importante nessa tipologia de texto. E vamos ver, tem uma riqueza de marcadores interacionais, que normalmente não deveriam estar contemplados nessa tipologia de texto unidirecional, sem possibilidade de ter um feedback de verdade. E aí aquilo que pensamos, e vamos acho que já vamos direto nas conclusões, e que o objetivo foi analisar os marcadores discursivos com objetivos individuais, definir eventuais subfunções predominantemente textuais e predominantemente interacionais. E vimos já, em termos de processamento dos dados quantitativo, o que saiu, e do ponto de vista qualitativo, aquilo que saiu. A presença de marcadores sequenciadores, isso permite considerar os videoverbetes como textos planejados, isso já vimos, caracterizados por uma alta manutenção dos tópicos. Então, desse ponto de vista, a organização dos tópicos, tudo bem. Essa presença está contemplada. Aquilo que, em vez, é, de uma certa forma, mais singular, foi muito utilizado singular, nesse caso, foi a presença desses marcadores interacionais, que é um traço definidor dos videoverbetes, que os torna, também do ponto de vista pragmático discursivo, como uma produção híbrida. E porque a sua colocação também é difícil dentro do eixo de variação diamétrica. Fala escrita, fala espontânea, fala planejada. Já dissemos que temos duas tipologias de amostra. Enfim, os videoverbetes levam também a considerar uma reformulação do subgrupo, nomeadamente a revisão de elementos basicamente interacionais, como NAUE, NE. Outra coisa, a possibilidade de variação. Temos variantes, como NAUE, NE, NE e IE, sempre da mesma tipologia. Aqui usados com função de sustentação, manutenção da própria fala e busca de aprovação discursiva. Qual é a característica? Aquilo que é mais importante, que é dentro de uma interação, um diálogo com voz pressuposta. Porque é isso que acontece. Tem uma pressuposição de voz, a voz do interlocutor, a do destinatário, que é ideal, porque, estamos dizendo, é o âmbito didático, especialista, potencialmente especialista, que, no entanto, está ausente durante a interação. Aqui há uma série de referências. O nosso obrigado.